Alô, boa tarde. Eu espero que todos estejam bem. Gostaria de dizer que, mais uma vez, estamos aqui reunidos para esse estudo do Evangelho do Assis. E agora nós temos 16h55, então nós vamos começar pontualmente às 17 horas. Então, esses 5 minutos são para a gente ir dando as boas-vindas às pessoas que estão aqui agora conectadas e falarmos um pouco sobre como o evangelho acontece, como esse estudo acontece, e dar também as indicações do estudo, do tema do estudo de hoje. Tá? Para quem está aqui pela primeira vez, esse é um estudo que faz parte da grade da programação do Centro Assis, e é o estudo do evangelho. Né? Então, nós temos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, durante esse estudo, nós vamos passo a passo, passando por cada tema, por cada capítulo e tentando compreender tanto as mensagens, parábolas e ensinamentos do Mestre Jesus, quanto também as interpretações dadas por Allan Kardec e pelos espíritos. E é claro que nesse momento de isolamento social, o nosso centro ele teve que ter suspensas as suas reuniões, e assim nós pensamos em continuar essas reuniões de estudo também online, que é justamente aqui pela plataforma do Assis TV, do YouTube. O estudo do Evangelho é um estudo onde a gente se debruça sobre os temas, como qualquer outro estudo, mas é também um momento de reflexão, de oração, de vibração. Então, isso também traz para a gente todo um ambiente favorável, toda uma companhia espiritual, como em qualquer outro estudo e trabalho, mas é um momento onde a gente está concentrados, onde devemos estar concentrados, mas de maneira relaxada, de maneira tranquila, harmonizados, equilibrados, porque no momento que a gente vai compreendendo esses textos, esses ensinamentos, então tudo isso vai reverberando em reverberando de uma forma vibratória, né? O que não deixa de ser também quase um tratamento espiritual e uma possibilidade da gente estar justamente trabalhando com esses fluidos, né? Com essa vibração. Nós temos agora 16h58 e eu só gostaria de dizer mais uma coisa. Geralmente, quando a gente faz esse estudo presencial, nós temos o grupo do estudo e nós vamos lendo e interpretando juntos. Então, geralmente, uma pessoa fala, a outra dá um testemunho, a outra faz um comentário. Existe um momento também para que sejam feitas as perguntas, que não precisam ser apenas no fim. Já que esse estudo ele está transcorrendo através de um veículo virtual como esse, e não dá para que todos acompanhem e participem do estudo como o fariam presencialmente, então eu peço para vocês que justamente aqui do lado, deve ser para vocês na tela de vocês, deve ser desse lado aqui, ou talvez desse, que vocês possam escrever aqui onde tem Assis TV, ou o nome de vocês, né, onde tem o nome de vocês no live chat. Vocês podem escrever tanto os comentários, como as perguntas, como as sugestões, enfim, participar de uma forma virtual. E pode ser por isso, exatamente, que ao invés de ficarmos 1 hora durante o estudo, a gente fique menos tempo, porque provavelmente eu vou falar muito mais do que vocês escreverem. Tá bom? Então, aqueles que já estiverem a postos, podem ir, ou que forem chegando no canal, estiveram vendo ao vivo, podem ir pondo os nomes e dizendo, dar um oi, um olá, para eu saber que vocês estão conectados, tá bom? Hoje nós vamos fazer o estudo do capítulo, nesse livro aqui, seria a página 225,
Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Capítulo 26. Começamos no item 3, tá? A gente pode, inclusive, por ser um pequeno, a gente pode, inclusive, começar no item 1. Portanto, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Vamos começar no item 1, dom de curar. E logo depois a gente passa para 3 preces pagas. Ok? Nós temos agora 17 horas. E assim vamos começar com a nossa oração e vibração, para que a gente possa transcorrer com esse estudo de uma maneira bastante tranquila para todo mundo, tá? Não esquecendo de pôr já um copo de água, uma garrafinha de água, para quem quiser deixar aí para que a espiritualidade que agora vai ser convidada e vai poder emanar fluidos para a água, fluidificando a água. Então, isso também é uma benesse para nós, tá bom? Vamos lá. Vamos procurar nos aquietar, nos acalmar. Inspirando, respirando, procurando buscar dentro de nós a nossa fé, a nossa conexão com Deus, com o Mestre Jesus, já que vamos tratar aqui da sua palavra e dos seus ensinamentos. E começando a perceber que o lugar onde estamos se torna mais tranquilo, mais calmo, porque nós estamos mais calmos e mais tranquilos. E assim, a princípio de tudo, gostaríamos de agradecer à perfeição divina, nosso Senhor Deus, pelo beneplácito de estarmos aqui mais uma vez reunidos, ainda que de forma virtual, para esse estudo abençoado, que é o ensinamento da palavra de Jesus, o Evangelho. Pedimos à espiritualidade bondosa e caridosa, que sempre se digna de estar conosco, os nossos mentores, os mentores do Centro Assis, os mentores das nossas casas, os nossos espíritos protetores, espíritos amigos, que estejam conosco, nos acompanhando durante todo esse trabalho, e que ele sirva para nós, para dissolver aquilo que temos de bloqueios dentro de nós, mas acima de tudo, que possamos sentir reavivadas em nós a chama da fé, da esperança, da coragem, do reconhecimento, da gratidão, porque principalmente nesse momento é o que precisamos. Senhor Jesus, neste momento, pedimos toda a orientação, inspiração da tua espiritualidade, daqueles amigos que vêm em teu nome, Senhor, para que esse estudo transcorra com muita paz, harmonia e equilíbrio, e que nos sentamos bem dentro dele e assim possamos também emanar boas energias e bons fluidos para aqueles que precisam. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, sempre, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, obrigada, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos ofende. E não nos deixes cair em tentação. Protege-nos, Senhor, e livre-nos de todos os males. Que assim seja. Vamos lá, amigos. Então, nós vamos, para quem chegou agora, nós vamos ao capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Item 1. Para quem tem este livro, esta edição, é a página 225. Dom de curar.
Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. São Mateus, capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. E assim a gente continua agora. Isis, boa tarde. Bem-vindo ao nosso estudo. E assim nós vamos continuando com o item 3, preces pagas. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão por isso uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45, 46 e 47, e São Marcos, capítulo 12, versículos 38, 39 e 40. São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Bom, como a gente sempre faz o nosso estudo, antes da gente começar com a interpretação de Kardec, esse seria o momento do estudo onde a gente ia se perguntar o que foi que a gente entendeu disso que Jesus falou, né? Então, antes de entrar na interpretação de Kardec, ou dos espíritos, é sempre bom a gente voltar para a época, né? Da gente pegar tudo isso que foi dito e ir no contexto histórico da ação, tá? Então, o que Jesus diz aqui é, primeiro, né, que nós temos o poder. Ele falava isso para os 12 apóstolos e para aquelas pessoas que conviviam com ele, que o seguiam, mas nós temos que, talvez, prestar atenção, e isso é interessante a gente perceber, que toda a relação de Jesus com os apóstolos é a relação de Jesus com nós todos, com nós mesmos. É sempre bom a gente ver as situações em que os apóstolos estavam em relação a Jesus, cada um da sua forma, porque cada um tinha uma personalidade, mas, na verdade, os apóstolos, os seguidores de Jesus, na verdade, eles são essa simbologia do que nós somos. Então, toda vez que Jesus fala aos 12, ele dá uma orientação, ele dá um conselho, ele adverte. Ele está, na verdade, nos advertindo, nos aconselhando, nos alertando. É como que nós fôssemos o prosseguimento do seu apostolado. E é verdade. Se a gente imaginar que hoje nós somos cristãos e somos espíritas, é como se nós estivéssemos vivenciando um apostolado. Esse apostolado. Então, quando Jesus diz aos 12, restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, ele está falando das potencialidades que cada ser humano traz e principalmente os médiuns trazem. Todos nós, em algum momento, temos a possibilidade de acalmar alguém que está em sofrimento, ou de trazer um pouco de clareza a uma situação que é conturbada, ou a uma briga, acalmarmos os ânimos.
Todos nós temos esse potencial, então todos nós podemos ser, nas diversas situações, aqueles representantes de Jesus. Vou dar um exemplo. Começa entre dois amigos nossos uma briga, né? Uma contenda. Então, nós podemos ser os instrumentos de paz, do qual falou Francisco de Assis, ou nós podemos ser a lenha para o fogo. Tá? Então, o interessante é que nós estejamos cientes do nosso apostolado, porque isso nos dá responsabilidade, para que no momento que a situação se apresenta, a gente poder ser, naquela situação, o instrumento, o melhor instrumento para Jesus. Jacinta, minha querida, obrigada por estar aqui, tá? Obrigada. Então, nesse momento, a gente pode ter, nós somos esses instrumentos, né? E Jesus, ele diz bem claramente, restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Então, ele fala aí, principalmente, da faculdade mediúnica, que é inerente a todos nós. Todos nós, em algum momento, podemos ser esse instrumento para aquilo que a espiritualidade bondosa, em nome de Deus, quer de nós, porque eles precisam desses instrumentos, né? Então, qualquer pessoa pode ser médium de equilíbrio, de paz, de harmonia, de boas palavras, de bons conselhos, de um bom ensinamento, de um alerta que se possa fazer. Todos nós podemos. Não é preciso se pensar apenas que a mediunidade, agora eu falo para Jacinta, né? Do que a gente vem vivenciando aí nos últimos tempos. Mas o ser médium significa ser meio, um meio de alguma coisa, né? Ser um mediador, ser um mensageiro. Então, é interessante que a gente comece a pensar que todos nós somos mensageiros de alguma coisa em algum momento, né? E é claro que nós queremos ser bons mensageiros. Então, para que a gente realmente chegue a ser um bom mensageiro, um bom instrumento, a gente precisa ter responsabilidade, a gente precisa saber do que trata a nossa tarefa, a gente precisa se formar em relação ao conhecimento, né, aos ensinamentos, aos propósitos do que a gente faz ou estuda. Então, nesse primeiro momento, Jesus, ele diz, fica muito claro isso. E aí Kardec, ele complementa. Jacinta, nós estamos no capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Estamos começando aqui ainda no item 1, acabamos de ler o item 1, estamos no item 2. Então, o dom de curar, né? Então, Jesus, Allan Kardec, ele diz, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito, prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que aqueles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida, ou seja, não comercializar com isso, não tirar disso vantagens, não usar isso para promover a sua própria personalidade, para encher a sua vaidade, para que as pessoas fiquem te elogiando, para que as pessoas fiquem te pedindo que, por favor, que as salve, que as... né? Então, essa deve ser a conduta de toda pessoa que se propõe a ser esse instrumento. Seja através de uma mediunidade ostensiva, mas também em muitas outras situações onde nós seremos médiuns,
voltando a falar, se nós estamos presenciando uma contenda de duas pessoas que estão brigando, a gente tem três possibilidades. A gente pode passar direto e ignorar. Nós podemos pôr a lenha na fogueira, como se diz, então ficar do lado de um e outro e fazer com que aquela situação se torne ainda mais difícil. Ou nós podemos ser um meio de tranquilidade, paz e equilíbrio e dizer, gente, vamos nos acalmar, vamos procurar estar mais equilibrados. De repente alguém entendeu algo diferente na situação, não vamos brigar assim. Então, nesse momento, essa pessoa, corajosamente, ela está sendo instrumento, ela está sendo também um médium dos bons espíritos. E é bom que a gente comece a pensar assim, porque várias dessas situações acontecem. Se alguém está em casa, doente, por exemplo, né, está de cama ou não se sente bem, então nós podemos fazer oração por essa pessoa? Sim, nós podemos. Mas o que Allan Kardec aqui interpreta é que tudo isso deve ser na intenção de servir. No momento que eu sou um instrumento de algo, que eu me proponho a levar essa tarefa à frente, então tem que estar claro para mim que eu preciso servir. E servir, gente, a gente já sabe disso, tem muito a ver com deixar o ego, deixar o orgulho, sair do egoísmo, sair da vaidade, porque a única preocupação é o propósito do trabalho, que é o serviço. Tá? Se vocês quiserem irem fazendo comentários, por favor, e aí a gente vai retomando, tá? E aí a gente passa para o segundo item, preces pagas. Eu já li aqui, mas eu vou repetir. Ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava. Jesus, ele falava muito à multidão de pessoas. Guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que sob pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. A primeira coisa que pode nos chamar a atenção aqui, que já é no fim do versículo, do parágrafo, é que Jesus disse que estas pessoas, estes escribas, naquela época os escribas, mas ainda hoje nós temos muitos escribas, que essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. E quando ele diz isso, a gente tem que perceber que se existem algumas pessoas que vão receber mais rigorosa, existem aqueles que vão receber menos rigorosamente e outros que não receberão rigorosamente. E aqui ele está falando desse juízo da consciência, né? No momento que a gente não utiliza a nossa encarnação para servir, né, para aprender, para melhorar, e acabamos sendo este médium de problemas, médiums de desavenças, médiums de doenças, aí a nossa condenação será pior. Ou seja, ao desencarnarmos, nós teremos que lidar com o peso da própria consciência que se equivocou. Tá? E se a gente for ainda de uma forma mais abrangente ao momento que nós estamos vivendo de transição planetária, onde nós sabemos que o próprio Jesus falou da separação do joio e do trigo, fica claro a gente perceber que cada um será, e ele disse isso, né, que cada um será realmente ajuizado por suas obras.
A cada um segundo suas obras. Aqueles que tiveram boas obras, eles terão mérito. Aqueles que tiveram obras não muito boas, eles terão mais dificuldade, estarão sendo fadados a um peso na consciência, porque os espíritos já nos dizem, né, em Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta onde está a verdade, né, onde está a lei divina. E os espíritos respondem a Kardec, na consciência, a consciência de cada um. Então, mais cedo ou mais tarde, amigos, a nossa consciência, ela vai dizer que nós nos equivocamos. E muitas vezes, provavelmente já em muitas outras vidas, nós tivemos, até chegarmos aqui, nós tivemos dificuldade de lidar com a nossa própria consciência, porque isso nos envergonha. Isso nos envergonha diante da criação. Nós fomos criados em amor. Nós fomos criados em absoluto sentimento de amor. De amor. Nós somos filhos da criação divina. Né? E assim como o filho que recebe toda uma orientação numa família, que recebe toda uma educação, um amor dos pais, e depois se envereda por caminhos não muito dignos, e depois, ao olhar seus pais face a face, ele vai ter essa vergonha, ele vai sentir essa vergonha, porque ele sabe que se desvirtuou, ele sabe que se equivocou, e ele precisa, dentro da lei divina, reorganizar, reajustar os seus feitos. E é aí que muitos de nós, e muitos dos espíritos, nossos irmãos desencarnados, eles têm dificuldade de buscar esse soerguimento, né? Eles ficam realmente atávicos àquilo que eles fizeram e eles preferem não pensar sobre as coisas que eles desorganizaram e que precisam reajustar, porque eles sabem que precisam reajustar muito, e isso precisa realmente muita força. É preciso ser muito forte, é preciso ter muita coragem de dizer, ok, a partir de hoje eu vou levar eu vou tirar esse peso de mim e vou tentar pôr a mão na massa para fazer tudo aquilo que eu ainda não fiz de bom. E é aí que muitos têm medo. Uma coisa também que chama a atenção, bom, os escribas eram os sábios da época, né? Se a gente for falar no contexto histórico. Então, os escribas eram sábios da época, e como eles eram sábios, e o povo, a grande maioria ignorantes, não é como hoje, que nós temos pessoas ignorantes, ou pessoas que não têm estudo, porque muitas vezes a pessoa que não tem estudo, ela pode ser muito sábia, né? Muitas vezes uma pessoa que estudou, que tem vários títulos, ela pode ser ainda mais ignorante do que se pensa. Mas hoje a gente tem níveis de conhecimento intelectual, de inteligência emocional, né? Mas naquela época existiam as classes. Então, existiam aqueles que dominavam politicamente e socialmente, tanto através do poder, quanto através da religião. E os escribas eram essas pessoas que, por saberem ler e escrever e cuidar das coisas da religião, né, eles se destacavam na sociedade, porque todos os outros eram analfabetos e apenas podiam aprender a lei mosaica, a Torá, a partir da questão oral, a partir do momento que eles ouviam dos fariseus, dos saduceus e dos escribas. Então, os escribas, eles gozavam desse status na sociedade em que viviam. E é por isso que Jesus diz, né? Para vocês que gostam de serem saudados nas praças públicas, não é? Ah, o senhor fulano estudou em tal lugar, aí tem vários títulos, né? Então isso dá um ar de vaidade para as pessoas, isso alimenta a vaidade, né? Com longas túnicas, né? Charlando sobre
as praças e passando por todos os lugares onde as pessoas muitas vezes não tinham o que comer, não tinham onde dormir, né? E eles vestidos das melhores coisas e ostentavam essas melhores coisas, né? Que ao chegarem nas sinagogas, eles recebiam os primeiros lugares, ou nas festas, as pessoas, né, esqueci agora o nome, mas quando você dá os anfitriões, exato, os anfitriões, né, é assim que você tem convidados, e quando você tem alguém que tem uma solenidade, que tem um poder, ou que é reconhecidamente uma pessoa forte na sociedade, né, o juiz tal, o escritor tal. Imagina a gente recebendo uma figura como Jorge Amado na época, né? Ou uma pessoa famosa. Então, os melhores lugares são cedidos para essa pessoa. Né? E o que Jesus diz aqui, inclusive fala que devoram as casas das viúvas. Por quê? Porque naquela época, as viúvas, hoje em dia a gente tem, dentro da nossa sociedade, uma certa segurança social, né? Então, hoje em dia, se o marido tem um trabalho e ele falece, né, a esposa será pensionista da aposentadoria dele, por exemplo. Né? Mas naquela época, apenas as viúvas de homens que haviam sido abastados ficavam mais ou menos seguras socialmente, enquanto que outras tinham muito pouco. Umas, inclusive, tinham que voltar a trabalhar. Né? E mesmo aquelas que muitas vezes viviam do que a família havia deixado, ou que o falecido havia deixado, elas tinham muito pouco. Então, esses escribas eram aqueles que iam às casas das viúvas e, com o pretexto de consolar, acabavam comendo o que havia na despensa da casa das viúvas, ou orientando-as a fazer doações dentro dos templos, ou, nós precisamos, até hoje, gente, tem gente assim, né, que se utiliza do poder que tem e vê uma pessoa que está, de certa forma, por ser viúva, né, e Jesus fala aqui da viúva, porque a viúva, ela está numa situação de delicadeza, é alguém que sofreu uma perda, né, e muitas vezes existem pessoas que, infelizmente, se aproveitam desses momentos, da fragilidade dessas pessoas, que não precisam ser apenas mulheres, mas aqui Jesus traz como essas pessoas que estão frágeis e têm um coração bom. Então, que essas figuras, que eram os escribas, acabavam se utilizando aí da fragilidade dessas pessoas. Então, Jesus é muito claro, ele diz, essas pessoas, esses escribas, receberão por isso uma condenação mais rigorosa. Então, vamos ver o que Allan Kardec diz sobre essa passagem. Jesus disse também, não façais pagar as vossas preces. Não façais como os escribas que, sob o pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração. Fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem é transformar-se em intermediário assalariado. A prece, então, é uma fórmula cujo cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma. Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas, ou quase nada, por aquele que não pode pagar? É uma falta de caridade. Se uma só basta, o excesso é inútil. Porque, pois, fazê-las pagar é uma prevaricação. Então, vamos fazer uma pausa aqui. Vamos de novo para o contexto histórico. Desde a Idade Média, no momento mais alto, né, da Igreja de Roma,
a Igreja Apostólica Romana, se vendiam indulgências, preces. Então, ainda, se a gente vai no contexto histórico em que Kardec está falando sobre isso aqui, ainda em 1800, nos idos de 1860, que é mais ou menos onde ele escreve, né, esse livro, a gente percebe que isso ainda era muito comum de acontecer, das pessoas encomendarem, como se encomendam ainda hoje missas, se encomendarem preces, se encomendarem libertações, né? Ou toda sorte de coisas que as pessoas achavam que poderiam pagar por elas. Por exemplo, hoje a gente ainda tem um certo exemplo. Existem religiões, ainda mesmo cristãs, que vendem um pedaço do céu, que vendem a sua paz e o seu equilíbrio depois do seu desencarne. Né? Então, contribua aqui e compre um pedacinho do paraíso. Ainda hoje a gente vê esse tipo de tráfico, de comércio sendo feito com coisas que não deveriam ser comercializadas. Então, assim como na Idade Média, até esses idos de 1850, 1860, século XIX, era comum que as pessoas pagassem penitências, comprassem penitências e pagassem penitências, né? Ou existiam pessoas que eram rezadores ou rezadeiras profissionais. Então, eu estou com uma dificuldade, então eu vou pagar você, né? E você vai ler 3 rosários para mim. Isso acontecia. Isso pode ser até estranho para a gente hoje em dia, mas acontecia, e pode ser que ainda aconteça de uma outra forma, né? Então, o que Kardec começa a dizer aqui é isso, é que não se deve dar a outro a incumbência de fazer o que nós temos que fazer. Se nós temos uma dificuldade, se nós queremos alcançar um bem, se nós temos um desafio pela frente, que nós consigamos acessar o que é divino em nós e fazer esse pedido, fazer esse agradecimento, fazer essa prece. E não pedir a outros que os façam. Isso é bem interessante porque, inclusive, no meio espírita, a gente costuma ouvir bastante: pessoal, eu gostaria que vocês orassem por fulano, por cicrano. Isso é uma outra coisa. Na verdade, quando a gente pede para alguém, por favor, ore por mim, eu vou fazer uma prova. Na verdade, o que a gente está pedindo a essas pessoas é que façam a caridade de orar por nós naquele momento, que possam interceder por nós. O que acontece é que nessas épocas de outrora, tudo isso era pago, existiam profissões para isso, existiam rezadeiras profissionais, existiam aqueles que iriam rezar, existia a venda das penitências, existia. Então, eu tenho que. Eu fiz uma promessa, então eu tenho que subir a escada de joelhos, mas eu pagava. É absurdo, mas era assim. Então, eu iria pagar alguém para subir a escada de joelhos por mim. Graças a Deus, são coisas que, com todas as dificuldades que nós temos da nossa era, né? Agora aqui no século XXI, a gente percebe que houve um progresso. Né? Então vamos continuar. Deus não vende os benefícios que concede, pois aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar. Eu vou ler de novo. Deus não vende os benefícios que concede, pois aquele que não é mesmo seu distribuidor. É uma pergunta, na verdade. Deus não vende os benefícios que concede. Pois aquele que não é mesmo seu distribuidor,
que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado? Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam surpresas. A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar às criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? E aqui ele diz uma coisa interessante. Tá? Todos nós somos iguais. A justiça de Deus é como o sol, ele diz aqui. Está para todos. Percebam o que nós estamos vivenciando nesse momento. Percebam o que esse momento está sendo para todas as pessoas no globo terrestre. Não é só um país, não é só uma raça, não é só uma classe econômica, não são só as pessoas que têm diploma, não são só as mulheres, não são só os homens, são todos. Então, assim como as benesses da justiça divina estão para todos, e a gente tem que acreditar nisso, assim também os reajustes da justiça divina são para todos. É muito importante que a gente se fixe nisso, porque existem várias correntes ideológicas, várias correntes filosóficas, fazendo-nos acreditar que o bem não é para todos, que a prosperidade não é para todos, e que nós temos que passar uma régua e igualar todos no mesmo patamar. Não, nós não somos iguais. Não é isso que o texto diz. Ele não diz que todos nós temos que tomar a mesma quantidade de sol durante o dia, porque cada um vai tomar de uma forma diferente. Uns vão pegar um bronze, outros vão ficar vermelhinhos, outros vão ficar só um pouquinho no sol, outros vão passar o dia inteiro trabalhando ao sol, mas o sol está para todos, de acordo com o que aquelas pessoas quiserem. E é por isso que a gente sabe que se você der dinheiro para que cada um compre uma casa, o mesmo dinheiro para todo mundo. Uns comprarão uma casa, outros comprarão um apartamento pequeno e ficarão com o resto do dinheiro e irão fazer uma viagem. Outro provavelmente vai jogar no bicho, vai jogar na loteria esse dinheiro. Outros vão utilizá-lo em outras coisas e vão ficar sem casas. Percebem, gente? Então, a justiça divina é que tudo será feito segundo a obra de cada um. Aqueles que compraram a casa e que continuarem trabalhando da casa terão uma casa com fachada bonita, toda pintadinha, com suas plantas, seus jardins na frente. Outros terão uma casa, mas uma casa um pouco mais cinza, assim, porque talvez não gostem de estar caprichando muito. Outros terão um apartamento que dirão, bom, ele é pequeno, não é essa casa com um jardim na frente, mas eu vou poder viajar. Compreendem? Então, a igualdade significa que existe o selo de Deus em cada um de nós. Todos nós podemos prosperar. Todos nós fomos feitos na nossa fábrica com aquele carimbo de certificação, né? Mas nós temos que nos adiantar, nós temos que trabalhar também. Então, seguindo, no final ele diz: as preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê,
ou mais frequentemente, dispensado de orar, porque se considerou kit quando deu seu dinheiro. E é verdade. É verdade. Essa frase realmente é muito, muito especial. A gente quer que se pinte uma parede na nossa casa. Então vem uma pessoa fazer o serviço. E aí a gente paga essa pessoa. No momento que a gente paga, parece que a, a gente não se sente mais responsabilizado por aquilo. A responsabilidade está com aquele que recebeu. Não é? E é disso que Jesus fala aqui. Né? Na verdade, Kardec interpretando as palavras de Jesus. Então, quando você quer alcançar uma graça, quando essas pessoas precisavam alcançar uma graça, e elas pagavam outra para rezar por elas, elas praticamente achavam que já estavam com a graça conseguida. Elas não faziam mais nada, elas ficavam inativas, elas ficavam preguiçosas, porque elas sabiam que já tinham pago. Não é absurdo isso? Mas isso já aconteceu muito. E provavelmente pode ser que ainda aconteça, de outras formas. Continuando. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio do pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, e este a um outro, e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? Amigos, o que Jesus sempre nos diz e sempre nos alerta é que nós devemos orar e vigiar. Existe uma fala dele, eu não vou dizer aqui exatamente suas palavras, como estão nos versículos, mas é mais ou menos isso. Quando fores orar, entra na tranquilidade do teu quarto, fecha a porta e põe-te a falar com Deus. E essa deve ser a ideia da prece. É um momento onde a gente se conecta com aquilo que a gente entende por Deus, com o que há de melhor em nós, porque o melhor de nós já é esse bem se demonstrando, já que nós somos filhos da criação. E naquele momento a gente vai deixando reverberar dentro de nós. Né? A gente vai deixando, a gente vai falando das nossas, dos nossos medos, a gente vai abrindo o nosso coração, a gente vai falando das nossas incertezas, a gente vai agradecendo, a gente vai fazendo os nossos pedidos. E quando Jesus diz, entra no teu quarto e fecha a porta, ele quer dizer, vai para dentro de ti. Não fica num lugar onde todo mundo está passando, onde existem tribulações. Procura te conectar, procura refletir, realmente se abrir, manter uma conexão com a espiritualidade. Muitas vezes a espiritualidade, nós estamos angustiados em algum momento, a espiritualidade está em nossa volta, esperando apenas que nós nos conectemos com ela. E a gente se bloqueia, a gente se fecha. Então, orar é essa conversa, essa entrega que a gente tem que ter com Deus. Para pedir, para agradecer, para pedir, para agradecer, o que mais? Para conseguir força, né? Pois é, com muita fé. Isso, Jacinta. E aí eu quero falar de como se dá essa ligação. Como será que se dá essa ligação vibratória da prece? Em Gênesis,
Allan Kardec nos fala sobre os fluidos. Então, através do Espiritismo, e não só em Gênese, né? Ele fala também em Livro dos Espíritos, os Espíritos falam em relação a isso, e ele retoma esse assunto, tanto em Gênese, quanto também no Livro dos Médiuns. Nós, enquanto espíritos, estamos inseridos no fluido cósmico universal. Na verdade, toda a criação, seja ela espiritual, como nós, espíritos, quanto tudo que for criado, inclusive a matéria, está no fluido cósmico universal. A matéria nada mais é do que uma apresentação desse fluido cósmico. O fluido cósmico, ele pode ser sutil e ele pode ser denso. Quando esse fluido é sutil, então nós temos, por exemplo, a propriedade de imponderabilidade, né, do que a gente não pode perceber através do tato, né? E são as coisas, geralmente, do plano espiritual. Existe matéria no plano espiritual. O que seria o perispírito? O perispírito é um tipo de corpo fluídico. É o corpo de matéria não densa, de matéria sutil, né? É eterizada, por assim dizer. Então, tudo o que os espíritos se utilizam nesse plano são uma apresentação sutil dessa matéria. E aqui, nesse plano material onde nós estamos, nós temos apresentações desse fluido que são mais condensadas. Então, nós temos a madeira, nós temos a água, temos o fogo, e por assim vai. Então, os próprios elementos da natureza, né, os átomos, né, e todas as substâncias químicas, eles fazem parte, eles são uma apresentação desse fluido. Né? E o que acontece? Os fluidos, eles podem servir também de condutores. Quando eu penso em alguém, eu crio uma linha imaginária, fluídica, em relação a alguém. Quando eu desejo algo para alguém, ou quando eu faço uma oração por alguém, eu estou criando uma linha fluídica até essa pessoa. E da forma que eu emanar aquele pensamento ou aqueles sentimentos, aquela carga, seja ela positiva ou negativa, ela vai ser conduzida diretamente pelos fluidos. E essa pessoa provavelmente vai receber esses fluidos com a carga emocional ou racional que eu emiti. Então, na verdade, quando se diz que nós somos coautores, nós estamos o tempo todo criando, é verdade. Nós estamos o tempo todo emanando através do fluido cósmico universal, formas de pensamento, formas emocionais, cargas energéticas, que vão influenciar positivo ou negativamente, dependendo da origem delas, uma situação, uma pessoa, alguma coisa. Então, o que faz a oração é exatamente isso. No momento que eu me conecto com aquilo que é bom e emano esses pensamentos, emano essa energia de dentro de mim, esse querer, essa vontade, porque o espírito precisa da vontade, né? Quando ele decide e ele tem a vontade, é essa vontade que faz com que o fluido seja manipulado. Então, se eu quero pedir por uma situação, vou dizer, oh meu Deus, me ajude nessa situação. Então, eu estou emanando, estou enviando esse fluido. E provavelmente esse fluido positivo, se eu tiver fé, ele vai retornar e vai incidir sobre aquela situação, positivamente.
No momento que eu falo coisas, que eu penso coisas que são negativas, eu estou influenciando, eu estou manipulando esses fluidos que vão ser conduzidos pelo fluido cósmico universal nessa linha de espaço e tempo negativamente, seja para uma pessoa ou para uma situação. E é por isso que nós somos advertidos o tempo todo por Jesus, orar e vigiar. Porque se a gente não vigia a qualidade dos pensamentos que estamos criando, das emoções que estamos emanando, a gente está co-criando situações nocivas para outros e para nós mesmos. E é por isso que a gente não pode dar a ninguém. A gente pode pedir uma caridade, mas a gente não pode dar a ninguém, a terceiros, a obrigação ou a responsabilidade de fazer esse intercâmbio fluídico por nós. Porque para que nós tenhamos mérito, é necessário que nós manipulemos nós mesmos esses fluidos, ou seja, que nós façamos esse trabalho de nos conectarmos, de emanarmos, né? De agradecermos, de pedirmos, de louvarmos, né? A prece, ela tem ainda mais, além dos dois que eu falei, a gente ainda pode louvar através da prece. Oh, meu Deus, né? Que coisa bonita é a tua criação, que imensidão é essa desse espaço. Louvado seja o teu querer, louvado seja o Senhor em toda a sua glória, em toda a sua bondade, em toda a sua misericórdia. Então, gente, toda vez que a gente pedir, aqui fica um conselho para nós que estamos aqui nesse momento. Toda vez que nós pedirmos oração para alguém, vamos nos certificar que nós já começamos esse processo, que nós fomos proativos nesse processo. Tá? Que nós começamos ele e que de nós pedimos por caridade para alguém, que alguém ore. Né? E vamos ter cuidado também com o comércio. Porque se hoje a gente já não pede mais para que pessoas orem por nós, ou não mais compramos penitências, muitas vezes nós queremos ser pagos por coisas que nós fazemos, por bondades que nós fazemos. Afinal, não seria o pagamento receber um elogio por um ato bom que se faz? Isso não significa dizer que a gente não possa ser elogiado. Mas existem pessoas que fazem já pensando no elogio que vão conseguir. E a gente precisa muito, isso tudo é muito sutil. Isso, de certa forma, é uma forma de comércio. Né? Então, eu vou te ajudar. Existem muitas pessoas que fazem isso. Né? Você vê uma pessoa que está precisando de ajuda, eu vou ajudar você. Mas aquela ajuda que aquela pessoa está dando, ela vai depois exigir uma gratidão daquela outra. Vai exigir que essa pessoa sempre diga amém a tudo que ela disser. Vai exigir completa fidelidade daquela pessoa. Então, ela começa a controlar essa pessoa, exigindo que ela se comporte como ela quer, só porque ela a ajudou. O que seria isso, senão uma troca, um comércio? Então, é por isso que nós devemos sempre estar buscando as palavras de Jesus, buscando, inclusive, a compreensão dessas palavras. Porque é assim que essas coisas vão ficando também mais claras para a gente. O Espiritismo veio justamente para que nós tenhamos capacidade de interpretá-las, já que Jesus falou muito por parábolas. Mas agora nós temos essa interpretação, então muitas vezes a gente não pega o Evangelho para poder ler.
Então, vamos começar a sermos mais responsáveis com a nossa própria produção de fluidos, com a nossa própria capacidade de sermos um meio e fazermos aquilo que nós devemos fazer. A vida é nossa, nós devemos pedir, nós devemos orar. E não só por nós, por outros. Mas o que Jesus quer ver é essa proatividade, porque quando a gente está proativo, a gente está movimentando todo esse fluido. Exato, Jacinta, são as atitudes. São essas atitudes que têm que estar coerentes com tudo isso aqui. Porque se não for para a prática, irmãos, são todas palavras vazias. E as palavras de Jesus, elas têm um teor de tanta sabedoria. Muitas vezes a gente já conhece os ensinamentos, mas a gente lê, relê, e cada vez que a gente relê, a gente vê já outras nuances. Mas é como Jacinta falou aqui, atitudes. Isso precisa ser internalizado, precisa ser primeiro compreendido, ou seja, lido, compreendido, internalizado e reverberado em forma de atitudes, em forma de postura, em forma de mudança, inclusive, da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, da nossa melhora íntima, transformando as situações. Bom, nós temos agora 17h56, se vocês tiverem alguma pergunta ou gostassem de fazer algum comentário, esse é o momento. E aí vocês podem estar escrevendo aqui. Isis. Neste caminho de autoconhecimento, venho meditando muito sobre o meu papel nesta vida. Nos últimos dias, esta busca tem se tornado mais urgente. É verdade, Isis. E sabe por que isso acontece? Porque nós somos os trabalhadores, né? Da última hora. Você falou, nesse momento tem se tornado mais urgente. Por quê? É o momento. Hoje pedi muito que me fosse mostrado algo para me guiar, me esclarecer. Quando você falava sobre sermos médios ou mediadores diante das diversas questões da vida, percebi que estava vivenciando um déjà vu. Exatamente, amiga. Exatamente. Sei que tenho esta faculdade de mediar conflitos, de pacificar situações. Este ensinamento já me foi dado, precisava ser lembrada. Obrigada. Oh, amiga, sou eu que te agradeço. Olha, de que forma linda isso acontece, né? Porque no momento que você falou isso para mim, você está dando para mim também o propósito dessa tarefa aqui, que é feita por uma pessoa imperfeita, mas que aqui a gente tenta, através da oração, através desse trabalho com os fluidos que a gente acabou de ver, né? A gente tenta se comunicar com a espiritualidade, e a espiritualidade vai falando aquilo que as pessoas estão conectadas, porque nós estamos todos conectados em fluidos. Então a espiritualidade vai soprando, né, através da nossa mediunidade, através da nossa intercessão. Ele vai dizendo o que a gente pode dizer através da inspiração, e muitas vezes a gente não sabe quem é que está ouvindo, né? Mas era algo que você precisava ouvir. Eu fico muito, muito, muito feliz, eu fico imensamente feliz de que você tenha percebido isso. Precisa usar essa tarefa, verdade? Sim, Jacinta diz, precisa usar essa tarefa. Exatamente. Então, Isis, se você percebe isso, que você, a partir de hoje, passe a fazer isso mais conscientemente. Lembra do que Francisco de Assis diz em sua oração?
Senhor, fazei-me de mim um instrumento da vossa paz. Então a gente sempre pode ser instrumento da paz de Deus, da justiça de Deus. Quando a gente vê algo não muito bom se estabelecendo, a gente pode chegar lá e tentar, né? Se apresenta uma sala para gente completamente desorganizada, estou usando a imagem, né? De repente você chega numa casa e que está vazia e essa casa você tem que habitar e você vê tudo desorganizado. Por que será? Por que será que essa desorganização chegou na minha mão? Porque sou eu que tenho que limpá-la. Sou eu que tenho que organizá-la, sou eu que tenho que reformá-la e decorá-la depois. Existem as fases, né? Então nada chega na nossa mão por acaso, tá? Então confie e que nós possamos ser realmente esses instrumentos. Pode começar no Assis, será bem recebida. Exatamente, Jacinta, né? O Assis está precisando de pessoas, de trabalhadores. Então, essa é a hora. E como você disse, Isis, né? Esse é o momento onde as coisas estão reverberando muito na gente, porque nós fomos praticamente sacados, assim, completamente tirados da nossa rotina. Ter rotina é bom, porque isso dá uma segurança. A gente já sabe, a gente tem os nossos planos, a nossa vida, o nosso trabalho, etc. Mas muitas vezes a gente também está num movimento que é automático, fazendo sempre as mesmas coisas, inclusive coisas que muitas vezes são nocivas para nós mesmos, né? E de repente nós fomos tirados e agora a gente está tendo pelo menos essa bênção de estarmos podendo perceber isso com certa tranquilidade num momento como esse, enquanto os muitos outros a vida para eles é muito difícil. E eles muitas vezes eles não têm essa oportunidade de tranquilidade, de reflexão, porque eles chegam numa casa para viver numa casa que não tem o mínimo de conforto, muitas vezes não tem infraestrutura, não tem a água, não tem a comida, não tem a eletricidade. Várias crianças, as crianças doentes, muitas vezes pessoas com problemas de vícios na família. É muito difícil, gente. A gente tem que dar graças a Deus que nós estamos com essa possibilidade e de orar também por essas pessoas. Eu sei, estava frequentando antes desta. Exato. Então, é isso. Bem-vinda mais uma vez, muito prazer. E logo em breve estaremos de volta, sim. Voltaremos em breve. Gente, já temos 18h03. Então, nossa conversa foi além do nosso tempo, então nós nos desculpamos aqui, né, por ter passado desse tempo, mas vamos começar agora a entrar nessa oração de agradecimento por esse estudo abençoado, Senhor. Obrigada, Senhor, pela possibilidade da calma e da tranquilidade deste momento, onde podemos perceber o quão profunda, o quão benéfica, o quão abençoada é a palavra de Jesus. Cada ensinamento, cada palavra, cada parábola encerra em si aquilo que nós sempre precisamos ouvir em algum momento da nossa vida, da nossa luta diária ou das nossas diversas encarnações. Por isso, Senhor Jesus, é em Teu nome que estamos aqui hoje reunidos. Agradecemos, então, por esse estudo, que é a compreensão da Tua palavra, e que ela possa reverberar muitas atitudes, uma nova postura, uma nova proatividade no bem, a partir dessas reflexões.
Pedimos, Senhor, agora, por cada pessoa que está doente, nos leitos dos hospitais, não somente em relação a essa pandemia, mas também com todas as outras enfermidades que não deixaram, Senhor, de existir por causa deste momento e continuam nos testando a paciência e a fé. A cada familiar que está neste momento angustiado por causa dos seus doentes ou dos seus recém-desencarnados, independente de serem por vírus ou por acidentes, ou porque simplesmente chegou o momento deles irem. Que possamos, Senhor, emanar agora a essas pessoas e também a essas pessoas que estão cuidando dessas outras, nos hospitais, médicos, enfermeiros, mas também as caixas de supermercados, também os funcionários do gás, do ônibus, aqueles que nos servem diariamente. E principalmente, Senhor, pedimos por aquelas pessoas que precisam vender o almoço para pagar a janta. Aquelas pessoas que nesse momento, pelo menos, estão podendo ter acesso a R$ 600 para que não morram de fome, mas nós sabemos que precisa ser feito muito mais. E que nós precisamos apoiar a espiritualidade que cuida do nosso país, para que essas pessoas que estão nesses lugares recebam essa força e continuem fazendo cada vez mais por essas pessoas. Sabemos, Senhor, que este momento passará, porque não existe nada mais forte do que a vontade de Deus. E assim que Deus perceber que nós já entendemos o conselho, o alerta dado, nós mesmos poderemos transmutar esta realidade. Enquanto isso não acontece, que a nossa fé e a nossa esperança no futuro possa nos fortalecer, para que sejamos um instrumento da vossa vontade em todos os lugares onde estivermos inseridos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigada, espiritualidade que se dignou de estar conosco e de fluidificar para nós a nossa água, abençoar o lugar onde estamos, os nossos familiares, a nossa casa, com toda paz e harmonia. Em nome de Deus. Amigos e amigas, sintam-se abraçados e vamos nos encontrar então na próxima segunda-feira, com fé em Deus, porque Ele quer. Tá bom? Fiquem com Deus. Gratidão a você, amiga, sempre ajudando, sempre nos sustentando, viu? Obrigada a você, Isis. Você me deixou hoje muito feliz. Esse dia já foi um dia abençoado e ainda mais abençoado, sabendo que esse estudo foi para você aquilo que você precisava ouvir. Tá bom? Confie, tenha fé e tenha coragem, siga, tá? É só remover as energias e ser co-criador. Tá bom? Grande beijo a todos. Tchau.